Veja bem, não adianta começarmos bem uma coisa e terminarmos mal. É melhor você começar mal e terminar bem do que começar bem e terminar mal. Saul começou bem, mas infelizmente terminou mal. Suas decisões é que levaram ao fracasso. Foram desastrosas as decisões que ele tomou. Ele tropeçou nas suas próprias pernas. Ele não pode culpar A, B e C. Ele tropeçou nas suas próprias pernas. E é o que acontece com muita gente. Com muita gente. Ele não pode culpar nem A, nem B, nem C. Não pode culpar o inimigo, não pode culpar a circunstância. Porque ele tropeçou nas suas próprias pernas. Foi o que aconteceu com Saul. Então ele foi derrotado não pelos inimigos, nem pelas circunstâncias, mas ele foi derrotado por si mesmo. E isso é coisa que nós precisamos aprender, irmão. Porque isso, a lição que nós vamos estudar hoje, nesta manhã, ela é muito importante para jamais vocês esquecerem, para que não aconteça nem na vida física, financeira, muito menos na vida espiritual. Então a vida de Saul, que nós vamos estudar, é uma trombeta para nos alertar do perigo de começar bem a carreira e terminar mal, perder-se na caminhada, na jornada da vida. Nos anos de experiência que eu tenho de ministério, eu já vi tanta gente começar bem, tinha tudo para fazer um bom trabalho, tanto na vida social ou física, como na vida espiritual, mas fracassaram. Eu tenho visto muitos exemplos. E, então, irmão, o perigo de nós transgredirmos a palavra de Deus, as ordens divinas, é muito grande, porque a recompensa vem. Se você faz o bem, vem boa. Se você faz mal, vem mal, porque a lei da sementeira vigora. Esses dias eu dei um estudo na nossa igreja em Ponta Grossa sobre bênção e maldição. Porque hoje se fala muito de maldição hereditária, fala-se muito de quebra de maldição, acho que os senhores já ouviram falar. Quem já ouviu falar sobre quebra de maldição? Então você tem que fazer a quebra de maldição, porque você tem uma maldição que você traz do lado, e você tem que perdoar Deus também, porque você se revoltou contra Deus. Enfim, é uma série de coisas. Então eu dei um estudo sobre esse assunto lá na igreja. E mostrei, irmão, isso é erradíssimo. Não importa o que nós praticamos na vida passada, mas no momento que você aceita Jesus, reconhece os seus erros, que é um pecador, entrega a sua vida a Ele, a Bíblia é clara. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de alguns pecados. Não de todos os pecados. Se é de todos, lá em Romanos, no capítulo 8, começa assim: portanto, agora nem uma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se eu estou em Cristo Jesus, quando eu aceito Ele, tudo que eu tinha de erro e pecado, nem que eu tivesse maldição que vinha de avós e bisavós que fosse, eu pusesse tanto de T na frente que quisesse, no momento que eu aceitei a Jesus, glórias a Ele, o sacrifício dele, eu fui lavado, purificado, santificado. E ainda uma promessa dele: jamais me lembrarei
dos seus pecados. Não é glorioso isso? Então, para que eu tenho que fazer quebra de maldição? Então, irmão, o que eu tenho que cuidar é daqui para frente. É daqui para frente. Então, se quiser ser abençoado, a Bíblia nos fala um segredo tão claro de sermos abençoados. Quem conhece? O segredo para sermos grandemente abençoados. Ser obediente à palavra de Deus. Obedecer a sua palavra. As bênçãos elas estão determinadas por Deus na obediência. Se eu obedecer, é tanto que quando Deus colocou os filhos de Israel na terra prometida, falou para eles, olha, colocou um monte chamado Ebal e o outro Erizim. E no meio tinha um vale. E os filhos de Israel ficaram naquele vale. De um monte pronunciaram as bênçãos. Do outro, a maldição. Por que fizeram isso? Porque era um lugar que, você falando de lá do pico do monte, todo mundo que estava lá embaixo estava para ouvir. Então, quando eles pronunciaram as bênçãos estavam determinadas na obediência à sua palavra. Se obedecerdes a minha palavra, não ides após outros deuses, e se fores fiel e tal, e tal, e tal, todas estas bênçãos vos seguirão. Então você vai ser abençoado na cidade e vai ser abençoado no campo. Tudo que você colocar dentro da tua casa é abençoado. E o povo ouvia com silêncio. Agora, o outro monte, depois que terminaram de declarar as bênçãos, o outro monte era a maldição. Se não derdes ouvido a minha palavra, desobedecerem após outros deuses e tal, e tal, e tal, e tal, todas essas maldições virão sobre vós. Maldito serás no campo e maldito serás na cidade. Maldito é o teu boi, o teu cesto, a tua amassadeira. Cada palavra que eles pronunciavam a maldição, eles tinham que confirmar com um amém. Veja como nós erramos. Nas bênçãos, eles não davam nenhum amém. Agora, na maldição, quando pronunciaram a maldição, todas as frases de maldição, eles tinham que responder com um amém. Por que isso? Porque eles tinham que estar certos que se ele não obedecesse, ele seria amaldiçoado. Ele estava confirmando que se ele não obedecesse, ele seria amaldiçoado. Então, cada palavra de maldição, eles tinham que dizer amém. Hoje nós invertemos a posição, nós sempre fazemos as coisas erradas. E se eu disser assim, Deus vai abençoar grandemente hoje aqui na igreja, nesse estudo, todo mundo vai dizer amém. Não é assim? Se eu disser assim, olha, se vocês não prestar atenção e não obedecer essa palavra, vocês vão ser amaldiçoados. Ninguém diz amém. E era hora de dizer amém. Então era assim que eles faziam. Então nós sempre invertemos as posições. Sempre invertemos as posições. O que eu quero dizer com isso? Que além da sementeira, a Bíblia é clara. Enquanto a terra durar, sementeira e ceifa haverá. Quer dizer que tudo que eu semeio, eu vou colher. Eu vou colher. Então cuidado, irmão, com aquilo que você semeia, com aquilo que você fala e com aquilo que você faz. Preste bem atenção nisso. Cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você faz. Porque o ser humano, ele é muito falho. Tem uma tendência, aquela vontade de nos vingarmos, de nos agirmos quando somos contrariados, de nos revoltarmos, de nos procedermos ao contrário. Cuidado naquilo que você vai fazer, porque pode te trazer circunstâncias
difíceis na tua vida. Então vamos continuar para os senhores ver o que aconteceu com a vida de Saul. Então a vida de Saul, irmão, nos ensina que podemos desperdiçar as oportunidades da vida. A vida de Saul nos ensina isso. Ela nos ensina o que não devemos fazer. Ela nos ensina, nos aponta o perigo de recebermos a punição merecida pelos nossos atos, pelos nossos erros. Então vamos aprender com a vida dos outros para que não aconteça conosco. Não tem aquele provérbio popular que nós usamos dizer quando você vê a barba do vizinho arder? Não tem esse provérbio popular? Quando você vê a barba do vizinho arder, põe a minha de molho, né? Quando vou cortar já está bem amolecido. Então quando você vê o erro que os outros praticaram, cuidado, não faça, não cometa os mesmos erros. Então um homem que tinha tudo para ser uma bênção. Agora vamos ver por quê. Quanto à sua apresentação pessoal, 1 Samuel capítulo 9, verso 2. Quem pode ler? Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Continua? Só 2. Olha, irmão. Primeiramente que disse que ele era bonitão. Bonito. Se ele era de boa aparência porque ele era bonito. Alto. Esbelto, assim. Sobressaía assim por cima de todos. Capítulo 10, verso 23. Correram e tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. Está vendo como era esse moço? Bom, então era um moço, tinha saúde, tinha vigor, tinha força, tinha disposição. Era o mais belo de Israel. Vamos dizer assim, era um astro de Hollywood. Era um astro de Hollywood. Era um jovem bem aceito, cobiçado. Não tinha quem não dissesse que ele seria um bom partido, né, para um casamento, que tinha excelentes predicados físicos e também fortes qualidades morais. Tudo isso tinha. Agora, além de ser bonito, alto, esbelto, ele tinha dinheiro. Verso 1 do capítulo 9. Volta uma página. Capítulo 9. O que está escrito aí? Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Arquim. Seu pai era um homem rico. Então ele era um moço, imagina, bonito, alto, esbelto e rico. Charmoso, né? Tinha charme. O homem dela. Jesus. Ele não era um carequinho, não. Um cara, assim. Então, irmão, é que a gente às vezes lê, você não olha para essas coisas, né? Mas ele tinha tudo, irmão, tinha tudo que alguém gostaria de ter. Quanto ao seu privilégio, ele era um moço privilegiado. Verso 15 a 17. Do capítulo 9. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo
das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Leu 17 também? Isto. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Que privilégio. Um homem escolhido por Deus. Ui, que privilégio. Ele foi escolhido por Deus, não foi escolhido pelo homem. Foi Deus quem escolheu. Que privilégio. A sua missão era ser rei em Israel. Deus tinha ouvido o clamor do povo. Então, um novo capítulo começava na vida da história de Israel. Estava começando a ser escrito um novo capítulo na história de Israel. Ele era o protagonista dessa história, dessa nova face. Então, antes de ser aclamado pelo povo, ele foi escolhido por Deus. Privilégio este que não precisa fazer comentário. Ele foi resposta da oração do povo. Ele estava no coração de Deus. Olha todos os privilégios que ele tinha. Antes de estar no coração do povo. Ele estava nos planos de Deus antes de ser ungido rei de Israel. Esses eram os privilégios. Foi ungido por mandado de Deus, rei sobre Israel. Capítulo 10, verso 1. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Olha que coisa bonita. Ele não ambicionara esse cargo, esse título. Aqui nos dá uma lição muito bonita, irmãos. Senhores que são obreiros, cooperadores, presta atenção. Saul não almejou ser rei de Israel. Almejou? Sonhou um dia ser? Mas foi. Então, o que Deus tem reservado para você, o que Ele tem reservado para você, se você tem que ser um líder no dia de amanhã, não precisa você correr, não precisa você perseguir ninguém, não precisa você querer passar por cima de ninguém, não precisa você querer tomar o lugar de ninguém. Fica na tua posição, na vontade de Deus, que no dia certo, na hora certa, vai acontecer. Então, irmão, por que muita gente fracassa? Ele tem a chamada, mas não espera no tempo certo. Ele se precipita. Age erradamente. Às vezes tem inveja de um outro que está... Poxa, mas eu devia estar no lugar daquele. E ele começa a trabalhar para tirar aquele, tomar o lugar do outro. Não, irmão. Não, irmão. Em Romanos, no capítulo 9, verso 16, está escrito assim, que essas coisas, bênçãos de Deus, as dádivas de Deus, não depende do que quer e nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Aleluia. Então, irmão, se Deus te chamou para fazer a obra do Senhor, faça. Agora, não precisa correr atrás de título, porque tem gente, irmão, que quer o título de pastor, de evangelista, de obreiro, que quer dizer. Se ele não alcança aqui, abre uma igreja ali e vem aqui eu te consagro a pastoreiro. Para lá. Porque hoje, para pegar um credencialzinho de pastor, é a coisa mais fácil que tem. Só que credencial de pastor não leva ninguém para o céu. Nem de evangelista e nem de presbítero. Tem muitos pastores que vão para o inferno com credencial no bolso.